Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Solenidade dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus e dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou o céu. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos
todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és firme sobre esta pedra, irei construir.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nesta solenidade, louvamos a Deus pela vida, pela missão, pelo testemunho dos apóstolos. Entre eles estão São Pedro e São Paulo, cuja festa hoje celebramos. E olhando para as figuras de Pedro e Paulo, recordamos os nossos pastores, precisamente o magistério da Igreja, o Papa Leão e o Colégio dos Bispos, aqueles que são os sucessores dos apóstolos. Pedro continua entre nós, cuidando, pastoreando o rebanho de Cristo, hoje na pessoa do Papa Leão. E também os apóstolos de Cristo continuam entre nós através dos seus sucessores, os nossos bispos que nos confirmam na fé. A solenidade de São Pedro e São Paulo propõe a leitura do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. O texto que hoje ouvimos é um texto paralelo, na versão de São Mateus, do texto que nós ouvimos no domingo passado. Nós ouvimos exatamente o mesmo relato no que se refere à primeira parte do Evangelho que hoje ouvimos. E nós desenvolvemos a seguinte meditação. Jesus fez duas perguntas que estão na mesma direção. Isto é, Jesus pergunta sobre a sua identidade. O que as pessoas e os seus discípulos pensam sobre ele. Na primeira resposta, os discípulos responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus seguiu questionando, dizendo: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, representando o colégio apostólico, disse: tu és o Cristo de Deus. E nós meditamos que Pedro não deu ouvidos à multidão. Pedro ouviu a voz interior, a voz de Deus que fala no coração do homem. Pedro ignorou as vozes externas, prestando atenção na voz interna,
na voz de Deus. Aquilo que Pedro fez, ou seja, a sua profissão de fé, Pedro fez por revelação divina. Deus concedeu a Pedro a graça de conhecer a verdadeira identidade de Jesus. E Pedro alcança essa graça ouvindo o Senhor que fala no seu coração. Foi sobre isso que nós meditamos. É necessário ignorar as vozes externas, as vozes dissonantes, para ouvir a voz de Deus que fala no coração do homem. Silenciando, se recolhendo, o homem escuta a voz de Deus. E é pela voz de Deus, é pela palavra de Deus que nós devemos caminhar. Não devemos deixar que as vozes do mundo exerçam sobre nós influência. Nós devemos permitir, deixar que a voz de Deus, a palavra de Deus, ilumine a nossa vida. Mas eu prometi que hoje nós iríamos aprender como discernir ou distinguir a voz de Deus que fala no coração das outras vozes que também ecoam dentro de nós. Porque existem vozes externas, mas também existem vozes internas. E o pior, Marcos, existe a nossa própria voz. Nós podemos atribuir a Deus a nossa própria voz para fazer aquilo que nós queremos, dizendo que é Deus que está falando, mas na verdade é a nossa própria voz. Como, portanto, distinguir, discernir a voz de Deus da nossa própria voz ou das outras vozes que estão ecoando dentro de nós? A solenidade de São Pedro e São Paulo nos ensina um critério. O critério é o magistério da igreja. É a igreja que nos ensina a identificar, a distinguir, a discernir a voz de Deus, a vontade de Deus, da própria voz ou das outras vozes que estão ecoando no nosso interior. Quem está recebendo o poder das chaves no Evangelho de hoje? É São Pedro. É Pedro que recebeu. Existe uma formulação rabínica e é justamente essa formulação que está presente no Evangelho. O poder das chaves é uma formulação rabínica que significa que Pedro está recebendo de Cristo o poder de interpretar a lei de Deus, de dizer o que é proibido e o que é permitido em relação à lei de Deus. É a igreja que nos ensina a ler corretamente a Escritura e, confrontando a voz interior com a palavra de Deus, é que nós descobrimos se é Deus que fala ou somos nós mesmos que estamos falando ou outras vozes estão ecoando no nosso interior. Como é importante caminhar como filho obediente da igreja. A igreja é a mãe que vai nos ensinando a ouvir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus. Se nós prescindirmos da igreja, que é a autoridade competente e legítima para ler a Escritura e para nos ensinar a vontade de Deus, nós nos confundimos, nos perdemos. Nós estamos escutando as vozes interiores, mas não são vozes das pessoas da Santíssima Trindade. São outras vozes que estão ecoando no nosso interior. Quantas vezes nos confundimos? Nós precisamos permanecer na igreja, porque a igreja é a mãe que nos ensina o verdadeiro caminho. A igreja é a mãe que nos ensina a fazer a vontade de Deus, a discernir se de fato é Deus quem fala ou somos nós mesmos que estamos falando. A igreja, a fidelidade à igreja, escutar o magistério da igreja. Estão surgindo grupos que estão se levantando contra a autoridade do Papa, a legitimidade do magistério da igreja, se colocando contra os últimos concílios da igreja. Isso é de uma petulância, de uma arrogância. Nós devemos ser filhos obedientes da igreja.
porque Jesus colocou nas mãos de Pedro o poder das chaves. E o magistério da igreja hoje para nós são Papa Leão XIV e os bispos sucessores dos apóstolos em comunhão com o Papa. São eles que vão nos apontando o verdadeiro caminho. Cuidemos para que nós não sejamos enganados por aqueles que se apresentam como defensores da igreja, mas na verdade são filhos rebeldes que se levantam contra a igreja, que colocam os fiéis contra o magistério da igreja, contra o Papa. Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro. Jesus quis que os apóstolos fossem o alicerce da sua igreja. Portanto, é a Mãe Igreja que nos ensina a distinguir, a discernir a voz de Deus que ecoa no nosso interior. Sejamos filhos obedientes da igreja. Sejamos filhos que escutam com docilidade os ensinamentos do magistério da igreja. Não sejamos filhos rebeldes. É verdade. Às vezes nós não entendemos os ensinamentos da igreja. Não porque eles estão errados, mas porque nós ainda não temos maturidade. Ou porque nós ainda não conseguimos atingir a profundidade do ensinamento. Isso acontece na vida comum. Na vida comum, na vida do dia a dia, quando crianças, adolescentes e mesmo jovens, alguns ensinamentos dos pais nós não compreendíamos, nós não aceitávamos. Alguns conselhos, algumas orientações, nos rebelávamos contra aquilo que o pai e a mãe estavam propondo. Mas com o passar do tempo, com a maturidade, nós compreendemos que eles estavam certos, que eles tinham razão, que nós acertamos quando decidimos ouvi-los, mesmo não entendendo naquele momento o que eles estavam pedindo, o que eles estavam determinando, o que eles estavam ensinando. O critério para discernir a voz não é o nosso critério. Não seja arrogante, não seja petulante, presunçoso, de pensar que você sabe mais que a igreja, que você tem sabedoria acumulada superior à sabedoria da igreja. A igreja só tem mais de 2.000 anos de história, só. Mais de 2.000 anos de caminhada. Não sejamos arrogantes de pensar que nós sabemos mais que a igreja. E tem mais. Alguns se apresentam como católicos, mas dizem: esse ensinamento da igreja eu não aceito, esse posicionamento da igreja eu não aceito. A igreja precisa mudar, a igreja precisa evoluir, esses ensinamentos estão ultrapassados. Filho rebelde, filho desobediente, quem determina não somos nós, filhos, é a Mãe Igreja, é o magistério da igreja, a igreja que foi fundada por Cristo. Chegando em casa, consulte no Google quem é o fundador da igreja católica. Até o Google sabe quem é. Ele vai dizer para você. Pode fazer essa experiência. Vai aparecer Jesus Cristo. Ele é o fundador. Foi ele quem quis fundar a sua igreja sobre os apóstolos, para que através dos apóstolos nós sejamos instruídos. Sejamos filhos obedientes, sejamos filhos amorosos, não maltratemos a igreja, amemos a igreja. E quando nós encontramos os pecados daqueles que estão na igreja, não vamos confundir a igreja com os filhos da igreja. Os filhos da igreja somos todos nós, pecadores, fracos, erramos, acertamos, tropeçamos. A igreja é indefectível, ela é santa, ela é pura. Os homens que estão na igreja são pecadores. Vamos separar as coisas. Amemos a Mãe Igreja, que acolhe todos, bons e maus, justos e injustos, santos e pecadores, como a mãe. A mãe que acolhe todos os filhos, para cuidar de nós, mas nós precisamos ser filhos obedientes à igreja. Filhos que amam e que defendem a igreja. Defenda a igreja. Defenda a igreja. Vamos defender a nossa Mãe Igreja, como tantos ao longo da história defenderam. Que nós sejamos filhos obedientes, porque é a igreja que nos aponta o caminho que nos conduz para o céu.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo, cheios de esperança: Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé aos seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela aniversariante Maria Aparecida dos Santos Martins, pelos enfermos Noel Alexandre, Maicon Diego, Eliane Fogaça, Silvia Aparecida Primeira, Maria Daniela, Luca José, Geralda Ribeiro e Carlos Jensen. Que Deus conceda-lhe saúde corporal e espiritual, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados,
nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, Santo.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Filho, na sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Teresa Seabra, Maria das Dores Fogaça, João Maria dos Santos, Maria de Lourdes, Benedita Filadélfia. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda
do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O reino de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. És o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos.
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Completai minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se sentar, por favor. No dia 9 de julho, a nossa paróquia irá promover o primeiro retiro de namorados através da pastoral familiar, pastoral dos noivos e o grupo de jovens Carlo Acordes. Inscrição na Secretaria Paroquial e da mínima 15 anos. Sábado, primeiro sábado do mês, a partir das 6h30 da manhã, às 1000 Ave Marias, e ao meio-dia, a missa votiva do Imaculado Coração de Maria, na Matriz Nossa Senhora Aparecida.
E na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, a missa votiva do Sagrado Coração na comunidade Sagrado Coração Vila Barqueiros. A missa que nós celebrávamos toda a primeira sexta-feira, por ocasião da memória do Sagrado Coração de Jesus, passamos a partir do mês de julho a celebrar na comunidade Sagrado Coração Vila Barqueiros. Então, sexta-feira, a missa às 19h30, na memória do Sagrado Coração de Jesus. Quinta-feira, esta quinta-feira, dia 3, aqui na comunidade Bom Pastor, o encontro da Pastoral Familiar, que convida a todos para participar. Então, todos estão convidados para participar quinta-feira do encontro da Pastoral Familiar às 20 horas. E aqueles que desejam adquirir a camiseta dos 10 anos da paróquia, podem procurar a Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chagas, Paulo pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.